muito grande falar dos temas que a gente estuda, que a gente investiga, e poder, de alguma forma, ajudá-los na carreira de vocês, na vida de vocês. Sei que temos aqui todo o nosso time da Interligas, então todo mundo que está participando, é sempre um prazer. E a gente vai falar de um tema que é um tema muito interessante, que é a questão do exercício da biota intestinal. Esse tema, se a gente for olhar na literatura científica, ele é um tema razoavelmente jovem, porque ele tem aí menos de 15 anos de investigação. Os primeiros estudos, eles identificavam que indivíduos ativos, eles tinham alguma mudança nas bactérias intestinais, isso tinha alguma interface com a saúde deles, e começa a investigação a partir dali, né? Então, o que a gente tem de dados em relação a isso, o que a gente tem já de uma forma bem consistente para isso, né? Quando nós pensamos em termos de saúde intestinal e como o nosso organismo ele consegue fazer essa gestão da nossa saúde e tudo mais, algumas coisas chamam a nossa atenção, né? O primeiro é como essa questão das bactérias intestinais, elas são alocadas no nosso organismo, no nosso intestino. Então, só para que a gente tenha isso claro, essas bactérias, elas se alocam no nosso intestino, primeiro, dependendo do momento do nascimento, da forma que nós nascemos, né? Então, no nós já temos ali um primeiro momento de determinação dessa flora bacteriana intestinal. Se você nasce de um parto normal, aonde você entra em contato com todo o canal vaginal materno, você já começa a povoar ali o aparelho digestório com essa população de bactérias do trato vaginal, do canal vaginal materno. Então, esse é o primeiro passo que nós temos ali. Mas é verdade que hoje, nos nascimentos em cesárea, onde você tem um nascimento muito ascético, você acaba também colocando no canal vaginal uma gaze, passando na boca da criança para começar essa colonização intestinal, né? O segundo ponto importante é o período de lactação, aonde nós vamos entrar em contato com as bactérias do epitélio materno, da pele da mãe, e também as bactérias presentes no leite da mãe. E é exatamente isso que vai fazendo a nossa riqueza bacteriana intestinal. Isso quer dizer que se você pegar uma criança que nasce de parto cesárea e depois ela é alimentada com alimentação com papinha e tudo mais, ela vai ter uma riqueza bacteriana muito baixa, para não falar que vai ser uma pobreza bacteriana. Então, ela vai ter uma disponibilidade dessas bactérias muito baixa. E isso acaba determinando toda a evolução que essa criança vai ter para o processo de melhora da resposta imune e mecanismos de defesa. Já o terceiro ponto importante na formação dessa flora bacteriana intestinal é quando essa criança ela vai para alimentação familiar. Então, esse terceiro ponto é o outro ponto importante que vai determinar o quanto essa criança ela começa a evoluir as suas bactérias intestinais. A partir desse momento que ela ingressa na alimentação familiar, ganha destaque a ingestão de fibras, e essa ingestão de fibras ela tem um papel importante, principalmente na produção de ácidos graxos de cadeia curta, ácidos graxos de cadeia curta,
propionato, butirato, que vão determinar uma estratégia para conseguir fazer a gestão dessa saúde intestinal. Então, de uma forma geral, a partir do momento que nós temos a idade adulta, nós temos todo esse papel já alocado no nosso organismo, nós já temos claro como isso vai acontecer no nosso organismo. Muito bem. Nessa questão da alimentação, o que nós temos? Nós temos que nós sentimos aproximadamente 10 mil sabores. Com envelhecimento, nós podemos ficar próximos a 2, salgado e doce. Dos 10 mil sabores, eles são compostos aqui pelos 6 sabores básicos, né? E nós vamos ter aqui o salgado, nós vamos ter aqui o doce, nós vamos ter aqui o picante, né? Nós vamos ter aqui o azedo, né? Nós vamos ter o umami, que é o glutamato monossódico, e a estrutura do lipídio, que compõe os 6 sabores básicos. Então, aqui a gente já tem essa estrutura. Muito bem, na medida em que a gente vai compondo esses alimentos, nós vamos enriquecendo essas bactérias intestinais. Então, quanto maior for a variabilidade desses alimentos, maior vai ser a nossa riqueza bacteriana intestinal. Isso porque nós vamos determinar um processo fermentativo que vai variar de acordo com o alimento. Então, quando você consome uma fonte proteica, você desenvolve bactérias que fermentam proteína. Quando você faz a ingestão ali de fibras, bactérias que fermentam essas fibras. Enfim, tudo isso acaba acontecendo ali. E isso vai determinar a nossa riqueza bacteriana intestinal. Ok? Muito bem. A partir dali, o que vai acontecer? Todo o nosso organismo ele começa a ser exposto a uma grande variabilidade de alimentos que são resultantes desses 6 sabores básicos, que vão dar a nós os 10 mil sabores que nós sentimos. Quando então nós olhamos a nossa alimentação, o que nós temos ali? Na nossa alimentação, nós temos alguns pontos que são bem interessantes e a gente consegue destacar aqui. Quando nós temos esses alimentos, eles apresentam uma grande quantidade de fibras na alimentação. E essas fibras, elas atuam exatamente na capacidade de proliferar as bactérias que fazem a fermentação. Principalmente, que nós chamamos de lactobacillus. Tá? Lactobacillus, esse nome vem da fermentação lática. São bactérias que geram ácido lático. Tá? Não tem nenhuma relação com o leite. São bactérias que produzem ácido lático. Esse ácido lático ele é importante para a saúde intestinal, pois ele promove uma redução do pH, e essa redução do pH faz com que a gente tenha todo um controle bacteriano. Esse controle bacteriano, então, ele é dependente de pH baixo. Muito bem. Essas fibras, elas também terão um papel importante produção de ácidos biliares. Como o nome diz, ácidos, eles também farão parte desse controle bacteriano. Ok, se tudo isso a gente está falando aqui em relação ao alimento, aonde entra a atividade física nessa história? Muito bem, a gente sabe que a atividade
Então, esse ácido lático ele já começa a permear todos os tecidos, inclusive chegando também ao intestino. A atividade e nós temos a atividade física promovendo a secreção biliar, o que a gente vai ter? Aumento da síntese de ácidos biliares. E com isso nós teremos ácidos biliares primários que são mais eficientes no controle bacteriano intestinal. Então, nós começamos a entender que a alimentação e a atividade física elas estão agindo de uma forma integrada neste processo de controle e da saúde intestinal. De que forma? Fazendo com que este pH fique acidificado e esse pH acidificado ele tenha uma gestão melhor sobre as bactérias presentes nessa região intestinal. Muito bem. Quando nós olhamos ainda a questão alimentar, o que nós podemos ter claramente aqui? A ingestão de fibras na dieta, elas vão aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, como acetato, butirato e propionato, reduzindo a inflamação sistêmica. Já quando nós consumimos alimentos que têm, por exemplo, uma contaminação, nós podemos ter bactérias que invadem o sistema. Essas bactérias ou polissacarídeos, LPS. Esse LPS faz uma ação devastadora na saúde intestinal. Esses macrófagos fazendo com que seja apresentado este invasor do sistema imune adquirido ali para os linfócitos e fazendo esse combate a essas bactérias invasoras. Nós teremos aqui uma quantidade de enzimas, eu destaco TNF-alfa como um potente modulador desses sistemas e desses processos inflamatórios. E ação de células espumosas que vão aumentar de uma forma muito importante. Na questão metabólica, nós temos os lipídios agindo de uma forma importante. Esses lipídios, tendo o aumento do colesterol, esse aumento do colesterol promovendo também a secreção de ácidos biliares. Além disso, se essa alimentação ela for rica em ovos, queijos, crustáceos, carnes e embutidos, nós temos a tendência a aumentar a atividade da trimetilamina e, com isso, nós vamos aumentar a trimetilamina oxidada e, com isso, nós vamos também aumentar nossa síntese de colesterol no fígado, através da CYP7A1 e a CYP27A1, que são ali os mecanismos de regulação da síntese de colesterol. E, consequentemente, nós vamos ter ali a formação das células em espuma, o aumento da ativação de plaquetas e o aumento da formação das células das placas de aterosclerose e as rupturas dessas placas, aumentando a chance ali de termos os trombos sendo formados a partir dali. Então, nós temos que a alimentação ela entra nesse papel, tá? E aonde entra a atividade física nessa interface? A atividade física, ela vai entrar, número 1, nessa questão do lipídio, aumentando a remoção de lipídios, aumentando a remoção de lipídios, de que jeito? Aumentando o LPL, retirando o triacilglicerol circulante, captando esse ácido graxo, oxidando esse ácido graxo, liberando como CO2 e água. Vai aumentar a produção de lipoproteínas, que terão também um papel importante
sobre a saúde do organismo, e essas lipoproteínas, elas terão como consequência redução de LDL e aumento de HDL. Então, a atividade física, ela começa a desempenhar um papel importante em todo esse panorama. Como nós já ela também vai agir nessa produção de ácidos graxos de cadeia curta aqui. Muito bem. O que mais a atividade física pode fazer nessa questão da gestão da nossa saúde intestinal e na regulação do nosso organismo? Esse dado apresentado pela Beth Pedersen, que é uma das maiores pesquisadoras que tem aí de sistema imune, mostra alguns pontos importantes aqui para nós. O primeiro ponto importante é o seguinte: quando nós pensamos nessa regulação promovida pelo exercício, o exercício ele tem um papel fundamental na produção de miocinas. Então, essas miocinas, elas vão agir em várias frentes. A primeira frente que nós temos é o que a gente chama de, vou criar uma palavra aqui em português, o amarronzamento das células adiposas. O que acontece com esse amarronzamento? Nada mais é do que o aumento do número de mitocôndrias no tecido adiposo branco, transformando ele em tecido adiposo marrom. Nós temos a produção de fatores neurotróficos no sistema nervoso central que vão atuar diretamente na neurogênese. E isso é um dado importante porque nós temos de cara um papel da atividade física modulando o processo inflamatório e combatendo a modificação dessas células neurológicas, por exemplo, na formação de peptídeo amiloide, que é o que acontece no Alzheimer. E tem também uma regulação importante do apetite. Na pele, nós temos a mudança da composição e da característica da pele, retardando o processo de envelhecimento, ou melhor, impedindo que se acelere o processo de envelhecimento. Pois pode ser que esse dado aqui seja o dado normal, né? Mas pode ser que a ausência de atividade deixe o processo de envelhecimento acelerado. Além disso, nós ele tem um papel importante no aporte de oxigênio para os tecidos periféricos, nós temos aumento da formação óssea, nós temos aumento da produção e da regulação da atividade hepática, nós temos uma regulação da secreção de insulina e o mais interessante, nós temos um ALP1, GLP-1, que é tão desejado hoje em dia nos processos de emagrecimento, né? O pessoal compra canetinhas com análogos de GLP-1, a atividade física promove isso, e com isso ela promove uma modificação em portabilidade intestinal, tendo repercussão direta sobre o metabolismo da insulina, e tendo repercussão indireta sobre o sistema nervoso central, aonde neurotransmissores são também modulados, por exemplo, a serotonina. Lembrando que 5% da serotonina é produzida no sistema nervoso central e 95% da serotonina é produzida no intestino. Ok? Além disso, nós temos alteração da eficiência da glândula adrenal, tanto na ação quanto na mobilização do cortisol e seus receptores, na diminuição dos linfócitos, aumento de neutrófilos, modulando a resposta imune. Nós temos aumento da atividade macrofágica, direta e indiretamente, porque o intestino também vai agir aqui. E esse macrófago
vai modular a secreção de TNF, reduzindo o TNF, aumentando a interleucina 10 e aumentando a interleucina 1-RA, que são reguladores dos processos inflamatórios. Muito bem. Então, com isso posto, o que nós já temos muito claro aqui, a atividade física, ela tem uma ação que acaba permeando diversos tecidos. E essa ação que permeia diversos tecidos, ela possui uma ação regulatória, principalmente de substâncias de metabólitos que vão regular as respostas inflamatórias e também as respostas bacterianas. Bom, de que jeito? Por exemplo, quando nós pensamos num paciente celíaco, quem é esse paciente celíaco? Esse paciente celíaco, ele normalmente apresenta essa atividade DQ2 e DQ8 aumentada, promovendo um aumento da atividade linfocitária e, com isso, destruindo a própria capacidade absortiva. Já o não celíaco, ele não manifesta DQ2 e DQ8 e ele consegue manter a saudabilidade desse intestino. Se nós olharmos, a gente vai ver a grande diferença aqui, nessa mucosa, comparada com essa mucosa aqui. Então, o que de cara a gente pode perceber? Que a barreira mucosa no paciente celíaco, ela é muito mais estreita. E a distância que nós temos da luz intestinal para dentro do intestino é muito pequena. E essa permeabilidade ela é muito fácil. Já no indivíduo não celíaco, essa permeabilidade ela não é tão simples, porque essa barreira ela está protegida. Qual a principal diferença que nós temos nessa população bacteriana intestinal, comparando o paciente celíaco com o não celíaco? Nós temos aqui uma quantidade maior de lactobacilos e bífidos bactérias. Essa maior população de lactobacilos e bífidos bactérias faz com que a produção de ácido lático feita aqui alimentem as bífidos bactérias, que por sua vez aumentam a espessura da mucosa. Se eu tiver um indivíduo treinado, então, eu consigo ter a sinergia nessa maior população de lactobacilos, aumentando a barreira mucosa, aumentando a defesa desse intestino. Então, comparando celíaco e não celíaco, celíaco treinado, ele tem uma proteção maior para o intestino, o não celíaco treinado tem uma proteção maior ainda comparado com o celíaco treinado, e ambos treinados têm uma condição melhor do que o sedentário não celíaco. Ou seja, a atividade física, mesmo no paciente celíaco, melhora a capacidade de controle da mucosa, melhorando a capacidade de controle dessa transição na membrana. Então, o que nós temos? O exercício para o paciente celíaco, ele tem um papel importante na proteção intestinal. Esse é um ponto determinante. Muito bem, para mostrar para vocês esse efeito que o exercício tem, esse trabalho aqui é o trabalho de mestrado da Aline. Esse trabalho ainda não foi publicado, então a gente espera em breve conseguir publicá-lo. Está em vias de. Ele foi feito em parceria com o François Blachier, lá de Paris, nosso parceiro. E aqui a gente investigou o efeito da atividade física, do exercício aeróbio, sobre a atividade inflamatória. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente fez? A gente usou uma injeção de LPS, essa que vocês estão vendo aqui, que é o lipopolissacarídeo. Esse LPS ele foi injetado
mais foram treinados aqui por 8 semanas. A partir da 9ª semana, nós injetamos o LPS, exatamente para deixar uma semana para anular o efeito agudo do exercício, e aí nós verificamos o efeito dessas doses decrescentes de LPS que foram submetidos os animais. Aqui um dado interessante que mostra o seguinte: quando nós olhamos o efeito dessa administração do LPS, o que nós temos aqui? Aqui nós temos o animal controle e aqui nós temos o animal treinado. Aqui nós temos o controle com LPS e aqui o treinado com LPS. Observem que o efeito do LPS, a saúde das vilosidades, foi praticamente avassalador. Enquanto que nos animais treinados, nós praticamente devolvemos a condição semelhante ao grupo sedentário controle. Quando nós fizemos a atividade física mais intensa, o treinamento de força, o que nós encontramos foi algo semelhante, aonde o grupo treinado com LPS é muito semelhante ao controle sedentário. Então, a atividade física, ela tem um efeito protetor que nós temos ali contra a ação do LPS, destruindo essas membranas celulares. Qual é a relevância que isso tem? Esse efeito que nós temos aqui, nós estamos preservando o ambiente intestinal. Preservando o ambiente intestinal significa que a gente está mantendo a capacidade das bactérias intestinais se proliferarem mesmo após uma agressão feita do tamanho que é a agressão com LPS. Isso, então, dá uma segurança para afirmar que o exercício ele traz um ganho em termos de saúde intestinal impressionante, muito maior que muitos fármacos que são usados, por exemplo, em pacientes com Crohn. Então, o exercício ele age como um análogo à medicação usada em pacientes com Crohn. Quando nós olhamos para ver o corte histológico dessas células, e aí, então, a coisa fica muito mais perceptível. O que a gente percebe é que a quantidade de infiltrados nos animais treinados foi muito menor comparado com o grupo controle. Ou seja, você consegue preservar essa saúde de permeabilidade intestinal, impedindo que você tenha ali grandes comprometimentos da saúde intestinal. Então, o exercício ele age protegendo a estrutura das células intestinais de uma forma muito, muito importante. Muito bem, quando a gente olha então em termos de saúde intestinal, como é que é essa população de bactérias no nosso intestino? Se nós olharmos ali no estômago, a população ela é pequena, né? Nós temos ali uma quantidade de unidades formadoras de colônia bem limitada. Essa quantidade ela vai aumentando na medida em que a gente vai se distanciando da parte proximal para a parte distal do intestino, até que onde nós temos 10 a 12 unidades formadoras de colônias, e nós temos ali Lactobacillus muito grande e Bacteroidetes também de uma forma significativa. Se nós pegarmos no epitélio, quando nós pegamos na superfície epitelial, a população de bactérias é menor. Quando nós chegamos no lume intestinal, a população de bactérias é muito grande. Se nós considerarmos do nascimento até a nossa morte, nós temos um aumento do número de unidades formadoras de colônias e um aumento da diversidade.
as influências, a colonização materna, a dieta, exposição ambiental e as terapias antimicrobianas. Então, lembre-se que toda vez que essa pessoa é submetida a uma terapia com antibióticos, o comprometimento dessas bactérias intestinais é imenso e muitas vezes avassalador. E aí, o que se tem normalmente no processo de envelhecimento, nós temos uma diminuição da riqueza e da população bacteriana intestinal, explicando por que também o idoso ele acaba ficando tão vulnerável assim com a sua saúde intestinal. Uma das principais causas é essa perda da riqueza. O que nós temos, então, é que algumas bactérias, elas se comunicam. Eu chamo a atenção de vocês para alguns dados importantes aqui. Nós temos aqui um fungo, né, que a Candida albicans, bem conhecida por dar candidíase, que acaba tendo ali o desconforto de muitas mulheres. Essa candidíase, ela tem uma relação muito estreita com a redução bacteriana vaginal. Então, o que se tem? Se você garante essa riqueza bacteriana, você diminui as crises de candidíase. Nós temos os estafilococos, eles estão presentes em grande quantidade no intestino, e eles têm uma quantidade menor na pele, né? Nós temos mais no intestino do que na pele. Nós temos uma combinação, uma energia importante de lactobacilos e bifidobactérias que exercem um papel importante no controle de Clostridium. Esse Clostridium que acaba tendo a principal ação na proliferação de células tumorais no colo. Lembrando que nós, da América Latina, temos uma quantidade muito alta de Clostridium, então isso é um ponto importante. Esse Clostridium ele é muito resistente aos principais antibióticos. Por exemplo, quando você pensa numa amoxicilina com clavulonato, ele é resistente, você faz uma devassa ali das bactérias intestinais, mas ele sobrevive. Então, é sempre um ponto crítico aqui. A contaminação por salmonela é também um ponto importante, principalmente porque ela tem uma capacidade proliferativa no intestino muito grande. Tem uma dificuldade em controlar essa população. A cólia, que está intimamente associada aos problemas gástricos, e os estreptococos, que também proliferam em uma velocidade muito grande no nosso intestino. Todas essas bactérias indesejáveis, se a gente pensar, estreptococos, Escherichia coli, salmonella, Clostridium, Staphylococcus e Cândidas, que é um fungo, todas elas sofrem principalmente em redução do pH. Tá? Então, o segredo para combate dessas bactérias é a indução da redução do pH. Essa tela aqui é a tela de uma aluna minha, a Iane, que defendeu em 2020, e para que vocês tenham um panorama, uma visão geral de como nós temos essas bactérias divididas nos filos, nas classes, nas ordens, nas famílias, nos gêneros e nas espécies. Porque muitas vezes a gente vai falando o nome delas e vocês acabam nem tendo a ideia do que a gente está falando ali. Então, o que a gente já mais conhece, né, são os filos Phenencutes e Bacteroidetes. Existe ali uma combinação desses dois e sempre que a gente tiver um equilíbrio deslocado para um dos lados, pode ser alguma coisa que não é tão interessante assim. Lembrando que os Phenencutes, eles têm a maior parte
das bactérias que têm um papel ruim no nosso organismo. Não significa que todo Firmicute é ruim, porque a agulha é muito desejável e ela faz parte desse Firmicute aqui. Agora, nós temos as bacteroidetes, mais bactérias que são interessantes para o nosso organismo e tem ali uma capacidade protetora do nosso organismo. Muito bem, nas bactérias nós temos bactérias que são simbióticas, nós temos bactérias que são comensais e as que são patogênicas, né, que são as prejudiciais. As bactérias simbióticas, a gente tem uma relação onde ambos têm um ganho ali no organismo. As comensais, elas têm normalmente um papel benéfico porque elas geram um ambiente interessante para o nosso organismo. Muitas vezes elas podem não gerar algo que seja útil, como as simbióticas, mas elas ajudam no ambiente que acaba se tornando um ambiente desconfortável para as bactérias que são prejudiciais. E as patogênicas ou prejudiciais, ela tem ali como característica a sua mudança também do ambiente, dificultando a manutenção das bactérias comensais e simbióticas. Então, ela acaba favorecendo ali a formação de pedestal nas bactérias que podem provocar diarreia. Então, a gente tem ali um efeito bem indesejável das bactérias que são prejudiciais. Só para que a gente possa ter uma ideia, normalmente o que acaba acontecendo, quando nós temos na função da mucosa, nós temos ali as células M, e nessas células M, que é chamado de malt cells, nós temos ali os PET pairs, onde nós podemos fazer a absorção de algumas proteínas, e elas são então identificadas pelas células dendríticas, além da presença importante de linfócitos T e B. Esses linfócitos T e B aqui, eles fazem então todo o controle do que pode permear ou não, fazendo então esse filtro para que você não tenha uma bactéria já codificada atravessando de uma forma intacta. Isso não quer dizer que não possa acontecer isso pode acontecer. Esses linfócitos B, eles ficam armazenados aqui nos nossos linfonodos mesentéricos e eles têm um papel importante para que faça a recepção do antígeno de uma forma muito rápida logo após as células dendríticas e sejam apresentadas a eles. Em média, isso leva 12 horas. Tá? Em 12 horas, isso acaba acontecendo aqui. E nós temos também a nossa produção de monoglobulina G, que acaba atuando aqui, sinalizando que nós entramos em contato com essas proteínas. Então, a presença da imunoglobulina G ali no intestino mostra que nós entramos em contato com essas bactérias. Um dado que eu chamo a atenção é que, quando nós pensamos nessa imunidade da mucosa e da ação dos probióticos, uma coisa que é favorecida pelo exercício, então o exercício ele vai ter qual é o papel determinante aqui? Como nós falamos, a gente acaba produzindo uma quantidade importante de ácido lático e a gente vai ajudar a recepção, por exemplo, do Lactobacillus plantários. Esse Lactobacillus plantários tem um importante na produção de IL-8 que vai ter uma ação fundamental na sinalização imunológica, garantindo essa resposta imunológica. Os lactobacilos raminóceos, também lactobacilos, eles também terão um papel importante, fazendo com que nós tenhamos a apresentação de proteínas invasoras e uma resposta mais eficiente. Nós teremos esses lactobacilos aminócitos fazendo esse pedestal onde ele consegue identificar bactérias que estão passando ali a apresentar também de uma forma muito eficiente.
e lactobacilos acidófilos, que vão fazer com que nós tenhamos ali um MAMP e essa comunicação direta com células dendríticas, podendo então fazer toda a ativação e inibição das células do TH17, que teriam um desencadeamento inflamatório importante. Então, essa ação que nós temos dos lactobacilos acidófilos nesse pedestal junto com as células dendríticas fazem com que o nosso sistema imune consiga reagir de uma forma muito mais rápida, muito mais pronta. Então, a presença dessas bactérias no intestino garantem essa saúde intestinal de uma forma muito interessante. Só para a gente ter uma ideia de dados históricos, isso foi descoberto em meados dos anos 30 por um farmacêutico japonês que percebeu o número de crianças infectadas com alguma bactéria que não pôde ser descoberta à época, e que ele, fazendo uma mistura de lactobacilos acidófilos, ele conseguiu melhorar demais a saúde das crianças, diminuindo demais a mortalidade. Depois de alguns anos, isso foi ser estudado, descobriram que era lactobacilos acidófilos da família Casei. Esse farmacêutico japonês chamava Dr. Shirata, então ficou Lactobacillus casei Shirata, que era em homenagem a ele, que é o que nós temos no Yakult. Então a origem do Yakult é exatamente essa. Muito bem, aonde o exercício ele vai agir nessa saúde intestinal? Primeiro, ele vai a cadeia curta, ponto primário. Além disso, ele nesse aumento de L10, ele tem esse de GLP-1, PYY, que tem uma ação anorexígena. Então, as pessoas gastam muito dinheiro hoje comprando análogo de GLP-1. Se o exercício estiver presente, ele vai acabar fazendo isso. Tem ainda uma ação importante sobre essas bactérias, modulando timal e, com isso, diminuindo a produção de colesterol no intestino. E tem também uma ação no sistema nervoso central, modulando o PONC e o AGUT, né? PONC, que é o proopiomelanocortina, que tem uma ação importante na regulação da fome, e com isso modulando também a saúde intestinal. Bom, então o exercício ele está de uma forma clara, diretamente envolvida com essa questão da saúde intestinal. E aonde entram, por exemplo, os probióticos? Os probióticos da barreira mucosa de muco, microbioma residente, estimular as células do sistema imune, aumentar a produção de imunoglobulina A, estimular a produção de ácidos graxos de cadeia curta e, com tudo isso, diminuir a população de bactérias patogênicas. Esses probióticos eles são favorecidos quando nós temos a presença da atividade física. Então, com a atividade física mais probióticos, nós temos um efeito, esses efeitos descritos aqui, mais duradouros do que somente com os probióticos. Lembrando que os probióticos, eles entram com uma grande quantidade de unidades formadoras de colônias vivas e eles desaparecem ao longo de 24 horas. Nesse trabalho, nesse dado que nós publicamos no livro, que é a suplementação nutricional aplicada à atividade física, eu chamo a atenção de vocês para alguns pontos importantes. O primeiro deles é que, quando nós temos o aumento
direta e inibitória da proliferação de bactérias patogênicas. Além disso, nós temos o favorecimento à produção de ácidos graxos de cadeia curta, a apresentação para as células M das células dendríticas dos invasores ali presentes e essas células dendríticas levando isso para o sistema imune adquirido. Funcionou. Então, o exercício ele vai agir aonde? Favorecendo riqueza bacteriana e diminuindo a meia-vida de bactérias patogênicas. Muito bem. Além disso, o que a gente tem? E quando nós olhamos para a atividade física, como ele consegue mudar essa saúde intestinal? Primeiro, ele vai diminuir a produção de LPS pela mudança nas bactérias intestinais, vai mudar a atividade dos Toll-like receptors 4, principalmente, vai alterar a juventude dos ácidos biliares, vai aumentar do trânsito intestinal. Ele, ao promover como consequência a redução depois a gente conversa mais sobre isso, ele vai ter uma ação direta na produção de citocinas sobre o intestino, ele vai aumentar a MPK, que tem uma ação que promove aumento de ácidos graxos de cadeia curta, ele vai aumentar as catecolaminas, exatamente pelo efeito do treinamento ao estresse. E com isso, nós temos uma melhora do nervoso central e uma melhora da funcionalidade intestinal. Esses dados eles já se bastariam, porém, o que nós temos ainda na combinação da alimentação com exercício. Por exemplo, os alimentos contendo carboidratos são precursores de ácidos graxos de cadeia curta, propionato e butirato. Já se esse indivíduo migra para uma ingestão maior de lipídios, a coisa fica um pouquinho desinteressante. Por quê? Ele vai mudar a quantidade de bacteróides e bilófila, ele vai reduzir a quantidade de ácidos graxos poliinsaturados, aumentando ali bifidobactérias e lactobacilos. Então, tem o lado dos lactobacilos interessantes, mas ele tem uma redução de bactérias e de bilófila que não é interessante. Já o aumento da ingestão de proteína estimula bactérias proteolíticas, como Clostridium bacteroides. O ponto ruim que a gente tem de destaque aqui é que essa inclusive H2S, a gente já vai ver o efeito disso. E, além disso, produz ácidos graxos ramificados, lactatos, compostos aromáticos, sulfitos, aminas e fenóis, favorecendo o processo inflamatório. Mas a gente volta já nesse H2S. Foi, por conta disso, motivo de investigação do nosso grupo, e o que a gente observou. Quando nós temos ali uma saúde intestinal, nós temos ali uma riqueza bacteriana intestinal importante, então nós temos a presença de bactérias produzindo butirato. Esse butirato ele é transportado pelo transportador de monocarboxilato 1. Esse transportador ele vai inibir a atividade das histonas, fazendo com que haja menor expressão de respostas inflamatórias.
Já quando o consumo ele é aumentado em proteína, nós vamos ter aumento da quantidade de H2S. Quando isso não é expressivo, essa resposta inflamatória que acontece aqui, ela é resolvida pela atividade da COX-2. Porém, quando essa resposta ela é mais alta, o que nós teremos? Esse H2S agindo no núcleo e aumentando os genes pró-inflamatórios. E então gera uma resposta de inflamação de baixo grau, que é o que está associado, por exemplo, com os processos de resistência periférica à insulina, captação de glicose e por aí vai. O que nós investigamos também, que essa saúde intestinal, ela depende, primeiro, de uma riqueza nessa mucosa, e isso depende, por exemplo, da presença de lactobacilos e bifidobactérias, inflamatórios intestinais. Porém, para que a gente tenha esse fenômeno, nós precisamos de um aporte nutricional adequado. Qual é esse aporte nutricional? Por exemplo, nós precisamos de crônico. Isso é importante porque ele vai gerar uma modulação da resposta inflamatória. Grachos de cadeia curta, também modulando a resposta inflamatória. Vitaminas A, D3 e vitaminas C. A disponibilidade arginina promovendo maior resposta vasodilatadora e a glutamina como um nutriente importante nesse caso, e alguns aminoácidos derivados como as poliaminas. Como mineral, nós temos o zinco agindo de uma forma fundamental para que haja uma resolução da saúde da mucosa intestinal e da inflamação da mucosa. Os primeiros dados, eu falei para vocês, como a gente tem a literatura, ela é muito jovem, os primeiros dados mostrando aí, elas remontam aqui de 2014 do Clark, com jogadores de rugby, e do Rao, em 1999, que a gente está falando do início dos anos 2000, aonde o exercício ele promoveu redução das atividades simpáticas, favorecendo o trânsito intestinal. O primeiro ponto observado do exercício foi favorecimento do trânsito intestinal. E como que a gente consegue explicar todo esse fenômeno em relação à atividade física? Esse trabalho foi um trabalho publicado por nós, aqui em 4 frentes. Quais são as 4 frentes? Primeiro, que nós temos aqui um efeito do exercício sobre a resposta imune, diminuindo a resposta inflamatória, aumentando as células T reguladoras, principalmente T helper. Nós temos os ácidos graxos, sendo ácidos graxos primários, que têm uma ação antimicrobiana importante, aumentando a produção de ácido cólico, que favorece o trânsito intestinal. Com isso, nós temos aumento de firmicutes e bacteroidetes, a relação firmicutes-bacteroidetes, e nós temos o controle do crescimento de Clostridium, que acaba tendo esse papel patogênico no nosso organismo. Nós temos uma redução da transformação de ácido graxo primário e secundário. Nós temos um aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato, aumentando HSP70 e aumentando citocinas anti-inflamatórias, como interleucina 10. Além disso, a gente prolifera aqui as células epiteliais colônicas, protegendo o intestino
aumenta a produção de peptídeo YY, GLP-1, e isso é importante para a saúde intestinal. Promovemos a redução do pH intestinal, induzimos a síntese de mucina e favorecemos a preservação das tight junctions e aumentamos a saúde e a integridade do intestino. Além disso, a gente aumenta a motilidade intestinal, agudamente, cronicamente diminui a resposta simpática. E aumentamos, então, a produção de bactérias intestinais. Esse aqui é o resumo da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo.